I believe a generation needs Uma coisa que eu creio que essa geração precisa is some transparency é transparência and some honesty e honestidade from leadership. da liderança. Now, I work with teenagers only. Eu trabalho apenas com jovens e adolescentes. Sometimes I work with adults, Muitas vezes eu ministro para adultos, but most of the ministry that I do, mas a maior parte do tempo onde eu prego it's to teenagers and young adults. é apenas para jovens e adolescentes. And I have them ask me questions all the time. E eu sempre ouço a seguinte pergunta entre eles: They said, Chad, how did you start doing this? Chad, como é que você começou esse ministério com jovens? Chad, how have you won the battle to keep going in ministry? Chad, como é que você conseguiu vencer as batalhas da vida para seguir em frente no ministério? And these are good questions. E essas são boas perguntas. But let me set the stage for you for a minute. Mas deixa aqui explicar algo de antemão. I have been working with teenagers and international realm for 30 years. Há 30 anos que eu trabalho com jovens ao redor do mundo inteiro. I got saved when I was 15 Eu fui salvo aos 15 anos de idade at a camp just like this. em um acampamento como esse aqui. Out of all the kids who went to the camp, De todos aqueles jovens que estavam naquele acampamento, I was the only one eu fui o único who got born again. que nasceu de novo naquele evento. That was years ago. Isso aconteceu há anos atrás. And I believe that when I was 15, E eu creio que quando eu tinha 15 anos de idade, God placed a vision in my heart for the world. Deus colocou uma visão no meu coração para o mundo inteiro. That was 30 plus years ago. Isso foi há mais de 30 anos atrás. I'm 52 now, Hoje eu tenho 52 and I've done 3 things. e eu só tenho feito 3 coisas: I've worked with teenagers, trabalhar com jovens e adolescentes, involved in missions, e eu me envolvo com missões, and using television and technology to communicate the love of e Christ. eu uso televisão, mídia e a tecnologia para levar o evangelho de Cristo para as pessoas. But let me tell you what you don't know. Mas deixa eu dizer algo que vocês não sabem. You may look at me Talvez vocês olham para mim, and you may think this. vocês podem pensar assim: Oh, well, it was easy for Chad. mas foi fácil na vida do Chad. He's from the US. Ele é americano, Maybe he comes from a wealthy family. talvez ele nasceu em uma família rica, Everything's been easy for him. tudo foi fácil na vida dele. No, Não, that's not the case. essa não é a situação. You may look at David Talvez você pode olhar também para Davi aqui. and say, oh, David travels with Chad. Ah, Davi, ele sempre viaja com o Chad. Oh, Chad pays all the bills. Chad paga todas as contas. It's not that way. Não é assim que funciona. Understand, Entendam. when we started doing Jovem Quando Bites, nós começamos Jovem Bites no Brasil, we had nada. nós não tínhamos nada. We had one person, Nós só tínhamos uma pessoa. my friend Igão. Eu, nós dois e o meu amigo Igão. He's here tonight. Ele está por aqui em algum lugar hoje à noite. And he began to help us turn the resources into Portuguese. E ele começou a ajudar a gente a colocar esse material em português no Brasil. We started doing meeting after meeting after meeting in Brazil. E aí começamos a fazer reuniões, mais reuniões pelo Brasil. And everybody said, look at this local E gringo. todo mundo falava: olha, esse gringo louco, Man, he's got a snake. ele vem pregar com uma Jacaré. cobra, jacaré. Cala a boca. Cala a boca, gringo. Most of the people thought we were crazy. A maioria das pessoas achava que a gente era doido. And when we started doing the program and creating the E tools, quando a gente começou a criar os nossos programas e criar essas ferramentas, people would tell me, as pessoas me diziam: Chad, Chad, it'll never work. isso não vai dar certo. Why do you go after teenagers? Chad, por que você está querendo fazer algo específico para os adolescentes? They don't have any money. Eles não têm dinheiro para comprar material. What can they do to help your ministry? Chad, o que é que jovens e adolescentes vão fazer para ajudar o teu ministério? You see, when we started, nobody believed in what we Quando did. nós começamos, ninguém acreditou no que a gente estava fazendo. Even my own pastor Até mesmo o meu próprio pastor, said, Chad, ele me falou: Chad, don't do it. não faz isso. Why don't you spend time in the US? Por que você não passa tempo pregando aqui nos Estados Unidos? Why don't you focus on adults? Por que você não prega para adultos? Why don't you make some money? Por que você não tenta gerar algum recurso financeiro para o ministério? I said, no, Eu falei: não, that's not what God told me to Deus do. não me chamou para fazer isso. That's not what God told me to do. Não foi isso que Deus me chamou para fazer. And so as you see what we've been doing for almost 9 years, Então, quando você observa o que a gente está fazendo no Brasil há 9 anos, understand this. você precisa entender o It's seguinte: been a battle.
tem sido sempre uma It's batalha, been a fight, tem sido sempre uma guerra, and it's not always e easy. nem sempre é fácil. And I want you to listen to me for the next 30 minutes. E eu quero que você preste atenção nesses próximos minutos. I'm going to talk fast. Eu vou ser bem rápido e breve, David's going to translate e fast. nós vamos traduzir bem rápido. I had to overcome a lot of my past to get where I'm at now. Eu tive que vencer as minhas feridas do passado para que eu possa estar aqui hoje. And the battle for my future in Christ, E as batalhas para o meu futuro em Cristo, I had to fight the battle in the past. eu tive que travar essas batalhas lá no passado. I had to fight the unforgiveness. Eu tive que lutar contra a falta de perdão. I had to fight the rejection. Eu tive que lutar contra a rejeição na minha vida. And it was a battle to grab a hold of what God promised me. Então essas batalhas estavam impedindo o que Deus tinha para fazer na minha vida. I didn't come from a wealthy family. Eu não vim de uma família rica. I didn't have a lot of money. Eu não tinha dinheiro. My father was normal, my mom was normal. O meu pai tinha uma vida normal, a minha mãe também. I grew up in a public school. Eu cresci estudando em uma escola pública. My family was religious, A minha família era religiosa, but they weren't on fire Christians. mas eles não eram cristãos cheios do fogo e do I poder went de to a Deus. Presbyterian church. Eles faziam parte de uma igreja presbiteriana. There was no Holy Ghost. Não tinha o Espírito Santo naquelas reuniões. There was no fire. Não tinha o fogo de Deus. I was a good kid, E eu era apenas um bom jovem, but I didn't know anything about God. mas eu não conhecia nada de Deus. And as I began to experience my relationship with God, E quando eu comecei a experimentar o meu relacionamento com Deus, at 15 years of age, aos 15 anos de idade, things began to change. as coisas começaram a mudar. Things began to change in my home, As coisas começaram a mudar change with my friends, no meu lar e entre meus amigos. and change in me. E começou a mudar também alguma coisa em mim. I want to talk about forgiveness and rejection Eu for the quero next falar 30 minutes. pelos próximos 3 minutos sobre perdão e rejeição. And I think if you were to be honest with me tonight, Eu quero que vocês sejam honestos comigo hoje à noite. if you were to be honest with yourself, E que você seja honesto consigo mesmo. you would realize Você entende that our past que o nosso passado is constantly pulling us away from our future in Christ. está constantemente nos puxando do que Deus tem para nós. There are issues in our life, Existem questões na nossa vida, there are mindsets, problemas e lutas na nossa mente, and there are real battles that we need to fight in our past. batalhas que nós temos que enfrentar acerca do nosso passado. Now, I want you to think about rejection for a minute. Vamos pensar um pouco sobre a rejeição. I think all of us have experienced rejection. Todos nós já passamos ou sofremos algum tipo de rejeição. If you've ever been dating anyone, you know what rejection Se is. você talvez já esteve em um relacionamento de namoro com alguém, você sabe o que é isso. But let's be more personal. Mas vamos agir mais de um lado pessoal. Maybe your family has rejected you. Talvez a tua família tenha te rejeitado. Maybe your father has rejected Talvez you. o teu pai tenha te rejeitado. Maybe your mother has rejected Talvez a you. tua mãe tenha te rejeitado. When I was a boy, Mas desde criança, my father rejected me. o meu pai me rejeitou. My father was in the military. O meu pai era um militar. My father was a pilot, O meu pai era um piloto, very successful in his mind. muito bem sucedido em And tudo que ele I was his fazia. firstborn son. E eu era o único filho. He had great dreams for me. Ele tinha grandes planos e sonhos para mim. He wanted me to be smart. Ele queria que eu fosse inteligente. He wanted me to be in the military. Ele queria que eu fosse um militar. He wanted me to be successful. Ele queria que eu fosse bem sucedido. But from the time I was a boy, Mas desde garoto, my father would always tell me, o meu pai sempre me dizia: Chad, Chad, you're not good enough. você não é bom o bastante. You're not smart enough. Você não é esperto o bastante. You're not fast enough. Chad, você não é rápido o bastante. And as a child, E desde criança, I remember eu me lembro, I was never able to please my dad. eu nunca fui capaz de agradar o meu pai. And those words, E aquelas palavras they impacted me. impactaram a minha vida. In English, we have a saying, Em inglês a gente tem um ditado que diz sticks and stones will break my bones, que varas e pedras quebram meus ossos, but words mas palavras, will never hurt me. elas nunca vão me ferir. But that's a lie. Esse ditado popular é uma mentira. If you get hit with a stick or hit with a stone, Porque se você for ferido com uma pedra ou com um pedaço de pau, it's easy, you can go to the doctor. é fácil, você vai para o médico Everything can heal. e ele pode curar, engessar e você vai ser curado em pouco But tempo. when you get hit with a word, Mas quando você é atingido por palavras, when you get hit with a word from your family, palavras que vêm da sua família, hit with a word from your friends, palavras que vêm dos teus amigos, it can do damage that no one can see. isso pode provocar feridas que ninguém está percebendo. And that rejection E essa rejeição starts early. começa cedo na vida de muitas Let me read pessoas. you this scripture out of Isaiah 53. Aqui na Bíblia, em Isaías 53.
You know this scripture. Você já conhece esse texto. I always want to give you scriptural precedent for what I say. Gosto sempre de dar uma informação bíblica para que eu estou falando. We're here talking about intense fire. Nós estamos aqui nessa conferência do fogo intenso. And I love the fire of God. E eu amo o fogo de Deus nas nossas vidas. But sometimes, Mas muitas vezes, when the fire of God comes in our quando o life, fogo de Deus vem na nossa vida, it begins to expose. começa a expor e a revelar. It begins to pull away the veneer and the mask. Começa a tirar as máscaras, começa a tirar o véu. And it exposes our great need of God. E começa a expor a necessidade grande que nós temos de Deus. Now let's look at Jesus, Vamos olhar a vida de Jesus. our example for everything. O exemplo que ele é em tudo nas nossas vidas. The Bible says he was despised and rejected of men. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos homens. Read Isaiah 53 verses 3. Just read Isaiah 53:3, David. Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. So here Jesus, Então, aqui estava Jesus, the author of our salvation, o autor da nossa salvação, the God who loves us. o Deus que nos ama. He understands Você está entendendo the rejection that we deal with. a rejeição que ele teve que enfrentar? He himself was rejected. Jesus próprio sofreu rejeição. Now as I begin to get older, E quando eu fui ficando mais velho, and I found myself in elementary school, eu estava estudando na escola. I had a math teacher. Eu tinha uma professora de matemática. I was never good in math. Eu nunca era bom bastante em matemática. I just wasn't. Eu não era bom em matemática. And one day in the math class, E um dia, em uma aula de matemática, the teacher said, Chad, a minha professora falou: Chad, I want you to come to the board eu quero que você venha até o quadro negro and do the math problem. e você vai resolver essa equação matemática. Ay, caramba. I was just a little boy. Eu era apenas um garotinho. I was nervous. Eu estava nervoso In front of all my friends. na frente de todos os meus She colegas. says, Chad, come up here. Ela falou: Chad, vem aqui na frente. So I walked to the front Então eu cheguei na frente and I tried to do the problem on the board e eu tentei resolver aquela equação na frente da classe. and I couldn't. E eu não consegui. And my teacher E a minha professora and my friends e os meus colegas laughed at me. começaram a rir de mim. Oh, Chad, Oh, Chad, you're so stupid. você é estúpido. Those words Aquelas palavras que eu ouvi impacted me. impactaram a minha vida. And so as I went through school, Então, quando eu fui passando na I began to escola, think this. eu comecei a pensar o seguinte: Well, I just can't do math. eu não sou bom em matemática. I'm just not very smart. Eu não sou inteligente. Words Palavras na minha mente shape our reality. que estavam moldando a minha realidade. Words Palavras. have the ability to shape our future. Palavras têm a habilidade de moldar o seu futuro. And words E palavras are containers for power. são containers carregados de poder. Now, as I'm telling this, Enquanto eu te conto essa história, right now I know your mind is working. agora eu sei que a sua mente está trabalhando aí. Some of you understand the power of words. Alguns de vocês aqui sabem muito bem o que é poder de The words palavras. from your parents, Palavras que vocês ouviram dos seus pais, the words from your friends, palavras que vocês ouviram dos seus amigos, the words you hear on social media. palavras que a gente ouve nas mídias sociais. It can be a problem. Pode se tornar um problema. You know what that did in me when my math teacher did that to me? Sabe o que é que aconteceu na minha vida quando aquela It professora, produced a spirit of fear in me. quando aquela professora fez aquilo comigo, aquilo foi me apresentado um espírito de medo. I became afraid of school. Eu comecei a ficar com medo de ir para a escola, I became afraid of math. fiquei com medo de matemática And I became afraid of man. e comecei a ficar com medo de pessoas. What would my friends say about E me? o que meus amigos falavam de mim? What would they think about O que me? eles pensavam de mim? And that rejection E com aquela rejeição, began to move inside of me. aquilo começou a mexer It dentro de began mim to change the way I e think. começou a mudar a minha forma de pensar, Because I had been rejected, porque eu sofri essas rejeições even from a young man. desde criança, desde jovem. As I began to grow, Quando eu comecei a crescer, I said this, eu disse o seguinte: that's never going to happen again. isso nunca vai acontecer de novo comigo. Never. Eu não vou deixar isso acontecer. And so I began to build a wall. Então eu comecei a construir uma muralha na minha volta. It started off small. E essa muralha começou pequena. It was a wall of protection. Era um muro de proteção que eu construía em minha volta. And whenever something would happen to where I would be rejected, E toda vez que uma situação iria acontecer que eu iria me sentir rejeitado, I would put another brick in the wall. eu colocava um outro tijolo naquele muro. And over years, E com o passar dos anos, that wall began to grow. esse muro, essa parede foi crescendo à minha volta. Now,
We've all been to Sao Paulo. Nós já estivemos aqui muitas vezes em São I've been to Paulo. favela in Rio. Eu já fui em algumas favelas do Rio. I've traveled the world. Eu viajo o mundo inteiro. And in many E countries, em muitos desses países, I see beautiful homes eu vejo muitas casas bonitas, surrounded by a wall. envolvidas com grandes muros. And on the wall, E todos esses muros em volta daquelas casas, they have the wire. muitas vezes eles têm uma cerca elétrica e alguns arames farpados por cima. And in India, E na Índia, and in Africa, e na África, when we see the house with the wall, quando a gente vê uma casa com um muro grande, on top of the wall is glass and metal. em cima do muro tem que ter caco de vidro, tem que ter metal, sempre tem que haver proteção. And that wall is designed to do one thing: Essas paredes são construídas com um propósito: keep people out. manter as pessoas afastadas. When you see a house with a wall, Quando você vê uma casa com grades e com muros, and you see the wires of the razor, e você vê todos aquele sistema de segurança e cerca elétrica, what does it say? o que é que aquilo está dizendo? Stay out. Fica longe daqui. You're not welcome. Você não é bem-vindo aqui. I don't trust you. Eu não confio em você. I began to build a wall in my Eu life comecei a construir esse muro na minha vida because of the things that happened to me. por causa das coisas que tinham acontecido comigo. The rejection of my father, A rejeição que eu sofria do the meu pai, rejection of my friends. a rejeição que eu sofria dos meus amigos. And when I became a Christian, Mas quando eu me tornei um cristão, my friends os meus amigos, turned their back on me. todos eles viraram as costas para mim. They said, Chad, you're crazy. Eles falaram: Chad, você é louco. You shouldn't do this. Você não devia fazer isso. My closest friends Os meus amigos mais próximos said, Chad, we don't want anything to do with you. falaram: Chad, a gente não quer mais andar com My você. sister came to my A house, minha irmã veio na minha casa, knocked on the door, bateu na porta. said, Chad, E ela falou: Chad, please por favor, don't do this anymore. não faça mais isso. I said, listen, I love Jesus. I can't help it. Eu falei: eu não posso fazer nada, eu estou apaixonado por Jesus agora. And she turned her back on me and said, enough. E a minha irmã também se virou as costas e falou: basta. With every one of those, I built a wall. Então, em volta de mim, eu construí uma muralha contra essas pessoas. It got bigger E essa muralha somente cresceu and it got bigger. e ficou cada vez maior. You see, I began to develop patterns in my life E eu comecei a desenvolver algumas coisas na minha to vida protect myself. para me proteger. Now, I wanted friends. Eu queria estar com os amigos. I wanted to be accepted. Eu queria ser aceito. I wanted to be loved. Eu queria me sentir amado. But I couldn't let myself be vulnerable. Mas eu não me permitia a isso. And as I got older, I got mean. E eu fui ficando mais velho, fui ficando um cara ranzinza, bravo. I wasn't the biggest in school. E eu não era o maior, o mais forte na minha I escola. couldn't fight real well. Eu não conseguia lutar muito bem. But my words Mas as minhas palavras became my greatest weapon. se tornaram a minha maior arma. And I decided E eu decidi that before anybody could ever hurt me, que antes que qualquer pessoa pudesse me ferir, I would hurt them. eu feria aquelas pessoas antes. The wall got bigger. E esse muro foi crescendo em minha volta. Now, if you know anything about me, Se você me conhece um pouco, there's two things in this life that I love. tem duas coisas nessa vida que eu amo. I love Eu amo teenagers adolescentes e jovens and dogs. e cachorro. I love teenagers and dogs. Eu amo jovens e amo cachorro. Do you know why? Sabe por quê? Because even in the worst teenager, Porque até mesmo no pior adolescente, o pior jovem que você encontrar, even in the worst dog, e também por trás talvez do pior cachorro, o cachorro mais bravo, there's something good there. sempre existe algo bom neles, But you're going to have to look for que it. você vai ter que procurar e achar. When I was a child, Quando eu era criança, I would go up to school every day. eu ia para a escola todo dia. And there was a lady who had a big fence around her E house. tinha uma senhora que morava na minha rua. And she had a dog. Ela tinha um cachorro dentro da And the dog cerca. was mean. E o cachorro naquela cerca And I was always scared. era muito bravo e eu tinha medo do cachorro. I would walk past the dog. Eu passava por aquele cachorro todos os dias. He would go crazy. O cachorro ficava doido Every day. todo dia. And then one day I said, E um dia eu fiz, I took a piece of meat, little churrasco. peguei um pedacinho de carne, churrasco, botei aqui no I put bolso. in my pocket. Coloquei no bolso da calça. And the dog would, E o cachorro latiu para mim. I would throw the meat at the dog. E eu joguei um pedaço de carne para ele. He would, and he would eat the meat. E ele comeu a carne. I did that for 1 month. Eu passei um mês fazendo isso. And then I got brave. Depois um dia eu acabei me enchendo de coragem. I went close to the fence. Eu me aproximei da cerca onde estava o cachorro. And I let him take it out of my hand. E eu deixei ele comer o pedaço de carne da minha mão. It's like a piranha. Não é uma piranha. I did that every day. E eu comecei a fazer isso todos os dias. And then one day, Até que chegou um belo dia the gate was open. que o portão estava aberto da cerca.
And there was the dog. E lá estava o cachorro. I said, em nome do Padre. Eu falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. I knew it was going to be a fight. Eu sabia que ia ter guerra. I walked up. Eu me aproximei com muito medo. I knelt down. Aí eu me ajoelhei. I took that piece of meat Peguei aquele pedaço de carne and I held it to the dog. e segurei para o cachorro. And he was. But Mas, his tail was wagging. dessa vez a cauda começou a balançar. Loco cachorro. Cachorro louco. He was very smart. Muito inteligente. When he came up to take the meat, Quando ele se aproximou para pegar o pedaço de carne, he was wagging that tail. ele veio balançando a cauda. When he came close, Quando ele se aproximou, I grabbed him with my left hand eu agarrei com a minha mão and I pulled him e close. puxei ele para perto. He's Ele tentou me morder, but his tail is. mas a cauda estava balançando. I said, Eu I falei- started petting him. Eu comecei a fazer carinho e ele bravo. I gave him the meat. Aí depois eu dei mais um pedaço de carne. Caramba! This is a nice dog. Eu falei, esse cachorro é um cachorro legal. But so many people Mas muitas pessoas kick the dog, chutavam e jogavam pedra naquele cachorro. hit the dog. Batiam naquele cachorro. The dog did not trust people. Então aquele cachorro cresceu aprendendo a não confiar em nenhuma pessoa. And so it took time for me to win the trust of the dog. Então me custou tempo até que eu conquistasse a confiança daquele animal de volta. He was. Ele ficava sem saber o que I fazer. put him down. Eu coloquei ele no chão. He looked at me. Ele olhava para mim e mais balançava a cauda. The next day, No dia seguinte, the gate was closed. o portão estava fechado. I walked past. Eu passava, He came to the gate. ele veio no portão e balançou a cauda para mim. I said, Eu falei, aham, he trusts me now. ele agora confia em mim. You see, a lot of you are like that dog. Muitas vezes nós agimos como aquele cachorro. You've been hurt. Você foi ferido, You've been rejected. rejeitado, It hurts. ferido And you've built a e wall. você construiu muros em And volta. when somebody comes close to E you, quando alguém tenta se aproximar, your first response a sua primeira reação é latir to keep them away. para manter aquela pessoa afastada. But you know, Mas você precisa saber in your heart, que no teu coração you want to be loved. você só quer ser amado, You want to be accepted. você quer ser aceito, You want to be você appreciated. quer ser apreciado. You want to know that your life has meaning. Você quer saber que a sua vida tem um significado e uma importância. But because Mas por quê? of the pain A dor and the rejection e a rejeição and the e a unforgiveness falta de perdão, that is lodged in your heart, muitas vezes isso está alojado no seu coração. it stops you. E isso impede você. It stopped me E também estava aquilo me impedindo for years. durante muitos anos. And I was a Christian. E eu era um cristão. I spoke in tongues. Eu orava em línguas. I went to church. Eu ia para a igreja. I read my Eu Bible. lia a minha Bíblia. But there was something Mas sempre tinha algo in my past no meu passado that was stopping my que future. estava bloqueando o meu futuro. Claro, Claro? claro. Claro? Let's go on. I'm almost done. I'm going to go quick. I'm using my iPhone tonight. Is that okay? Hoje eu estou usando aqui a mensagem no iPhone, ok? Sometimes it's easier for me. Muitas vezes é mais fácil. I also always have a problem with pastors. Eu sempre tive problema com muitos pastores. Because of my relationship with my dad, Por causa do relacionamento ruim que eu tive com meu pai. you see, when I became a Christian, Quando eu me tornei cristão, my dad said, Chad, o meu pai falou para mim assim: get out of the house. Chad, sai da minha casa. He kicked me out of the house, O meu pai me expulsou de casa quando eu aceitei Jesus. took me off his insurance. E o meu pai parou de pagar o plano de saúde que eu tinha. He said, Chad, take your Jesus. Ele falou: Chad, pega esse teu Jesus. Take heaven and hell Pega o céu e o inferno and get out of my e house. vai embora da minha casa. That was a big deal. Aquilo foi algo muito sério. As I was involved in my church, E enquanto eu ia para a igreja, I had a problem with authority. eu tinha problema em me submeter ao meu pastor. And here was my problem. E o meu problema era o seguinte: From the time I was a young teenager, desde adolescente, when I was in school, quando eu estava na escola, if a teacher, se um professor if a pastor, ou um pastor, if anybody in authority se qualquer pessoa,
uma autoridade sobre mim would say these words to me, falasse qualquer palavra para mim, if they would say son to me, se ele falasse a palavra filho comigo, son be quiet, se ele falava filho, cala a boca, son listen to me, se alguém falasse filho, me escute, I would manifest. eu ficava possesso quando eu via alguém me chamava de I would filho. get so angry Eu ficava com muita raiva because of the wound in my heart por causa das feridas que estavam no meu and the coração rejection. e a rejeição. I would look at them, Eu olhava para aquelas even the pessoas, pastor, até mesmo pastores. and I would say, cala a boca, Eu falava, cala a boca, you can't call me son. você não pode me chamar de filho. I'm not your son. Eu não sou seu filho. You're not my father. Você não é meu pai. Wow. I realized E depois eu fui there was entender something in me que existia algo dentro de mim that was affecting my future que in estava Christ. afetando o meu futuro com Cristo, It was unforgiveness. que era a falta de perdão, It was rejection. a rejeição. And it was growing E inside of aquilo me. estava crescendo dentro de mim. And it continued to grow. E aquilo só fazia crescer a cada dia. Now as I got older Quando eu fiquei mais velho, and as I spent time in the Word, eu comecei a orar e ler mais a Bíblia. things began to change. As coisas começaram a mudar aqui dentro. But as I got married, Mas quando eu me casei, I realized eu entendi there was still some problems. que eu ainda tinha que lidar com algumas coisas que estavam lá dentro. Now if you've been married in here for any time at all, Se existe alguém aqui casado por qualquer período de tempo, you know that no marriage is perfect. você sabe que não há casamento perfeito. Especially when two hurt people come together. Especialmente quando duas pessoas feridas se juntam para casar. I was a young pastor. Eu era pastor de jovens, I was in full-time ministry. eu trabalhava tempo integral no ministério. My wife and I got married. Eu e minha esposa nos casamos. And all she saw was everything's going to be E wonderful. tudo que ela imaginou era tudo vai ser maravilhoso. But for me, Mas para mim, there was problems I had never really taken care of. eu tive que lidar com problemas que eu nunca tinha tratado na minha vida. I had a temper. Eu tinha um temperamento horrível. I would get angry. Eu ficava com raiva facilmente. I was impatient. Eu era impaciente. If my wife didn't talk to me the right way, it would make me crazy. Se a minha esposa não falasse do jeito que eu queria, eu ficava transtornado. And I began to not trust my wife. E eu passei a não confiar na minha esposa. This was a problem. Isso era um problema grave. I was doing ministry, Eu estava no ministério, trying to love people, tentando amar pessoas, but my personal life was a wreck enquanto a minha própria esposa não conseguia compreendê-la. because I haven't been dealing with the past and the Porque rejection. eu não tinha lidado com o passado e com a rejeição. Now let's go on. Because I had been rejected, Por que eu passei essa rejeição? I felt like anybody who rejected me, Eu achava que qualquer pessoa que tivesse me rejeitado, that you owed me. que você me devia algo. Now in Brazil, everybody has a credit card. Todo mundo aqui no Brasil usa um cartão de crédito. If I go to the post store to get gas, Se você vai no posto de gasolina abastecer, they always say, "Oh, Chatty, you want to pay a little bit or pay all? What is it, Vista, whatever they call it?" ele sempre pergunta: Tchê, você quer pagar à vista ou você quer parcelar? Quando você vai comprar algo com cartão no Brasil. When I pay on my credit card, Quando eu pago do cartão de crédito, done? Oh, well, we can finish now. No problem. I felt like everybody owed me. então eu achava que sempre as pessoas me deviam algo. And if you did something wrong to me, Então quando alguém fazia algo errado comigo, I would make you pay. eu fazia você pagar a fatura. You always owed me. Eu achava que sempre alguém tinha que pagar o que fez comigo. As I came into a deep relationship with Mas God, quando eu comecei a mergulhar em um relacionamento mais profundo com Deus, God began to speak to me about debt, Deus começou a falar comigo sobre isso, about forgiveness, sobre perdão, about freedom. sobre liberdade. As I came into my relationship with God, E quando eu comecei a me aproximar num relacionamento com and Deus, things began to change, as coisas começaram a mudar. I began to forgive. Eu comecei a perdoar mais. I forgave my father. Eu perdoei o meu pai, I forgave my friends. perdoei meus amigos, I forgave my sisters. perdoei minhas irmãs, But more importantly, mas mais importante, I forgave myself. eu perdoei a mim mesmo, You see, the forgiveness and rejection had consumed me. porque falta de perdão e rejeição estava consumindo a minha vida. And I had to win that battle on my E eu knees. tive que vencer essa batalha nos meus joelhos, And the grace of God com a graça de Deus. began to change everything. E isso começou a mudar na minha vida. Now let me ask you, Eu quero perguntar para você. we have people here in ministry. Temos pessoas aqui que estão no We have ministério. people here who want to be in ministry. Tem pessoas aqui que querem estar no ministério. And maybe the walls in your life have grown. E talvez essas paredes tenham crescido na sua vida.
and you've walled everybody out. E você tem feito muros de proteção e colocado algumas pessoas de fora. Maybe having problems with authority. Talvez você tenha problema com autoridade. Maybe your future is not coming the way you want. Talvez o teu futuro não aconteceu da maneira como você esperava. Jesus said these words, Jesus disse as seguintes palavras: unless we forgive others, a menos que você perdoe uns aos outros, we can never have forgiveness from God. nós não podemos ser perdoados pelo Pai. I had to forgive my dad, Eu tive que perdoar o meu pai. and I had to tear down the walls Eu tive que derrubar muros, because it was keeping everybody away from me. porque estava mantendo pessoas afastadas de mim. And so here's my question for you. I just want to pray over you quickly. Então eu quero orar por vocês rapidamente. Maybe you're dealing with rejection in your past. Talvez você sofreu uma rejeição no teu passado. Maybe the unforgiveness is overcoming you. Talvez essa falta de perdão está dominando a sua vida. I can say this much. Eu posso falar com Is certeza that the grace of God que a graça de Deus is more than enough. é mais que suficiente. And as I begin to release and forgive and live again, E quando você começar a liberar o perdão, você vai viver de novo. God healed my marriage. Deus, quando eu perdoei, Deus curou meu casamento. He returned his joy. Deus me deu de volta a alegria da He salvação. opened doors of ministry Começou a abrir portas and ministeriais gave me a peace e me trouxe a sua paz. that only comes through Mas forgiveness. isso só veio depois do perdão. Here's what I want you to do. I want you to stand to your feet quickly. Quero que você se coloque de pé rapidamente. Stand to your feet. I want to ask you just one question, Eu só quero fazer uma pergunta and then I want to pray over you. e eu quero orar por vocês. If you're here tonight, Se você está aqui hoje à noite and maybe unforgiveness is holding you, e talvez a falta de perdão está segurando você. maybe your walls are huge tonight. Talvez essas muralhas estão bem grandes na tua volta. Maybe you haven't given your past to God. Talvez você ainda não entregou seu passado completamente a Jesus. But Jesus said, Mas Jesus está dizendo: if you're willing to respond in faith, se você responder a Ele, He's willing to forgive and make all things new. Ele vai perdoar você e fazer algo novo na sua vida So hoje I want to aqui. pray over you. Então eu quero orar por todos vocês If aqui. you say, Chad, tonight I know that I've got to forgive so that I can continue living. Se você reconhece, Chad, eu preciso liberar perdão para que eu possa viver novamente. If that's you, I want you to raise your hand just at me. Se você é essa pessoa, eu quero que você dê um sinal com sua mão. Eu quero orar por você daqui mesmo. Come on. Just be honest with yourself. Be honest with God. Seja honesto com Deus e com você mesmo. I want you to take your right hand and put it on your heart. Pega a mão direita e coloca a tua mão direita no teu coração. And I want you to pray this prayer with E eu me. quero que você ore comigo assim. Come on, Jesus said He'll make all things new. Jesus, Ele pode fazer tudo novo. Let's believe He'll begin tonight. Vamos crer que Ele irá fazer algo novo na If sua He can vida. do it for me, Se Ele fez isso na minha vida, He can do it for anyone. Ele pode fazer na vida de qualquer Say this pessoa. with me. Say, Father, in the name of Jesus, Fale comigo assim: Pai, em nome de Jesus, forgive me perdoa-me for the grudge and the unforgiveness I've held. por causa do que eu tenho, a falta de perdão no meu coração. I give you my Eu past, te entrego o meu passado. and I say, begin to set me free tonight. E eu te peço, começa a me libertar, né, hoje à noite. Jesus, Jesus, I set my heart to forgive those who've done wrong to me. eu coloco o meu coração para perdoar aqueles que me causaram mal. And I receive your forgiveness. E eu recebo, Jesus, o teu perdão hoje à noite. Spirit of God, Espírito de Deus, begin a new work in me tonight. começa uma nova obra em mim hoje à noite. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Your battle for your future Essa batalha que você está enfrentando pelo seu futuro begins when you give God all of your issues and let Him begin to make all things new. começa quando você entrega tudo nas mãos de Jesus e deixa Ele fazer algo novo na sua Amen? vida. Amém. Come on, give the Lord a big shout. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Amen. Amém. I love you. Eu amo Shout, vocês. always an honor.